Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Hoje eu vou falar sobre pretérito perfeito e pretérito imperfeito e vou começar fazendo uma introdução sobre verbos. Flexões do verbo. Dentre as classes das palavras, o verbo é a que apresenta o maior número de flexões. Quando conjugamos um verbo, eles flexionam-se em número, pessoa, voz, modo, tempo e formas nominais. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de flexão. Então, no caso da flexão de número, o verbo pode estar no singular ou no plural, concordando com o sujeito. Então, no exemplo, ele divergiu do professor naquela questão. O verbo divergiu está flexionado na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito ele também no singular. Eles divergiram do professor naquela questão. O verbo divergiram está flexionado na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito, eles, também na terceira pessoa do plural. Flexão de pessoa. Quando conjugados, os verbos flexionam-se em pessoa para evidenciar quem fala, para quem se fala ou aquele de quem se fala. O verbo varia de pessoa, flexionando-se conforme a pessoa gramatical. Então, temos aqui a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, lembrando que você corresponde à terceira pessoa. Eu jogo vôlei, tu jogas vôlei, ele ou ela joga vôlei, você joga vôlei. Aqui, a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós jogamos vôlei, vós jogais vôlei, eles ou elas jogam vôlei, vocês jogam vôlei. Flexão de voz. A forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da oração. São 3 as vozes verbais. Eu vou dar alguns exemplos simples. Voz ativa, quando a ação é praticada pelo sujeito. Exemplo, o escritor digitou o texto. O escritor é o sujeito e agente da oração. Digitou o verbo, que é indicação, o texto, o paciente. Voz passiva, quando a ação é sofrida pelo sujeito. Exemplo, o texto foi digitado pelo escritor. Neste caso, houve a inversão, e que constitui a voz passiva analítica. Por quê? O texto é o paciente. Foi digitado, aqui uma locução verbal, formada pelo verbo ser flexionado, mais o particípio do verbo digitar. Pelo escritor, é o agente da passiva. Voz reflexiva. O sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Exemplo, Rafael levantou-se. Neste caso, Rafael é o sujeito, agente e paciente da oração. Formas nominais do verbo. São as formas que podem exercer função de nomes. Substantivo, adjetivo, advérbio. O infinitivo. Exprime a ideia de ação, sendo a forma verbal sem conjugação. Os verbos, em sua forma nominal, podem ser da primeira, da segunda e da terceira conjugação, de acordo com a terminação. Ar, primeira conjugação. Amar, falar, estudar. Segunda conjugação. Ler, ver, comer. Ir, terceira conjugação. Partir, corrigir, instruir. Infinitivo pessoal. Tem um sujeito envolvido na ação. Trouxe algumas tarefas para elas fazerem. O verbo fazer está no infinitivo, porém flexionado, porque está concordando com elas. Segundo exemplo, o vento esperava as crianças para soltarem pipas. O verbo está no infinitivo, porém flexionado, soltarem, porque está concordando com as crianças. Infinitivo impessoal. Neste caso, não tem sujeito. Exemplo, viver é preciso, navegar não é preciso. Gerúndio. Expressa uma ação verbal de continuidade e termina em NDO. Desempenha as funções de advérbio e de adjetivo. Exemplo,
Estou vivendo a mais bela história de amor. Particípio. Mostra o resultado da ação verbal, geralmente terminado em ADO ou IDO. Possui características de verbo e de adjetivo. Quando utilizado como adjetivo, é flexionado em gênero e número. Exemplos. As fugitivas foram cercadas. Bom, neste caso, as desinências A e S ocorreram para concordar com as fugitivas, no feminino e plural. Segundo exemplo, ele estava apaixonado, mas não era correspondido. Flexão de modo. Temos 3 modos verbais que são as formas que o verbo assume de que maneira se realiza a ação. Indicativo. Modo que expressa certezas de modo real. Exemplo, nós pensamos muito na prova. Subjuntivo. Modo que expressa dúvidas, possibilidades. Exemplo, quando ela retornar, ficará brava com ele. Como exemplo, eu vou conjugar o verbo retornar no futuro do subjuntivo. Quando eu retornar, quando tu retornares, quando ele retornar, quando nós retornarmos, quando vós retornardes, quando eles retornarem. Imperativo. Modo que expressa ordens, pedidos. Exemplos. Devolva-lhe o livro. Não venham para São Paulo. Como exemplo, não venhas tu, não venha você, não venhamos nós, não venhais vós, não venham eles. Flexão de tempo, a variação que indica o momento em que ocorre o fato expresso pelo verbo. Então, nós temos os tempos presente, pretérito e futuro. No modo indicativo, o pretérito é o que sofre mais variações. Né? Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Presente não sofre variação e o futuro, temos o futuro do presente e do pretérito. No modo subjuntivo, presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No modo imperativo, afirmativo e negativo. Pretérito perfeito versus pretérito imperfeito, o tema principal da nossa aula. Bom, para entendermos um pouco sobre as designações de pretérito perfeito e imperfeito. Pretérito, do latim praeteritum, passado, que já não existe. Perfeito, do latim perfectum, terminado, acabado, concluído. Imperfeito, do latim imperfectum, não acabado, não concluído. Pretérito perfeito. O tempo pretérito perfeito indica uma ação anterior ao ato da fala, totalmente concluída no passado. Exemplo, a aula terminou e todos os alunos foram embora. Conjugando o verbo terminar no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu terminei, tu terminaste, ele ou ela terminou, nós terminamos, vós terminastes, eles ou elas terminaram. Conjugando o verbo ir no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu fui, tu foste, ele ou ela foi, nós fomos, vós fostes, eles ou elas foram. Pretérito imperfeito. O tempo pretérito imperfeito indica uma ação anterior ao ato da fala não concluída no passado, sem referência do final. Empregamos esse tempo para exprimir fatos que começaram, mas não chegaram ao final. O ônibus atravessava a avenida quando foi atingido pelo carro. Ou quando queremos exprimir fatos de ocorrência habitual, contínua no passado. Quando era jovem, ele trabalhava em uma oficina. Então, de acordo com o primeiro exemplo, vamos conjugar o verbo atravessar no pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu atravessava, tu atravessavas, ele ou ela atravessava. Nós atravessávamos, vós atravessáveis, eles ou elas atravessavam. Pretérito perfeito. Exemplos de orações que dão a ideia de ações já concluídas no passado. Todas as vezes em que o vi, cumprimentei-o. Pretérito imperfeito. Exemplos de orações que dão a ideia de ações não concluídas no passado, ou que expressam duração no tempo. Todas as vezes em que o via, cumprimentava-o. Quando criança, brinquei naquela praça. Quando criança, brincava naquela praça.
Eu comi, rezei, amei. Ele comeu, rezou, amou. Nós comemos, rezamos, amamos. Eles comeram, rezaram, amaram. Eu comia, rezava, amava. Ele comia, rezava, amava. Nós comíamos, rezávamos, amávamos. Eles comiam, rezavam, amavam. Então, para finalizar, vamos fazer um comparativo entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Pretérito perfeito exprime ações concluídas no passado. Pretérito imperfeito exprime ações que dão a ideia de não estarem concluídas no passado. Perfeito representa um processo verbal de um fato passado não habitual. Imperfeito exprime um fato habitual, rotineiro. Perfeito exprime uma ação momentânea determinada no tempo. Imperfeito exprime uma ação durativa não limitada no tempo. Como último exemplo, no pretérito perfeito, a apresentação terminou. No pretérito imperfeito, a apresentação estava terminando quando surgiu uma nova ideia. Uma poesia no pretérito imperfeito e no perfeito, retrato Cecília Meirelles. Então, pessoal, vocês conseguiram localizar onde estão os verbos no pretérito perfeito e imperfeito? É fácil, não é? Bom, pessoal, foi um prazer realizar essa aula. Por hoje é só. Muito obrigada.